tô aqui pra falar das minhas leituras de 2020, então todos os livros que eu li até aqui. E aí, terráqueos, tudo bem com vocês? Eu sou a Roberta. Se ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever. É só clicar aqui embaixo, inscreva-se. E não esquece de deixar o seu like, porque é muito importante, assim, você ajuda o canal. Eu comecei o ano lendo A Batalha dos Mortos, que é o segundo livro de uma saga conhecida como A Crônica dos Mortos. Pra quem não conhece, eu já falei sobre essa saga aqui no canal e eu vou deixar os links aqui no card pra quem quiser dar uma olhada. Os livros e a saga são do autor Rodrigo de Oliveira, então é mais um motivo pra você que não conhece começar a ler leitura nacional, porque tem muitos autores maravilhosos e esse é um deles. E o livro nada mais nada menos vai contar do que uma pandemia, um apocalipse zumbi acontecendo no Brasil. Enfim, pra quem não conhece, no primeiro livro da saga a gente vai acompanhar um grupo de sobreviventes que após uma grande catástrofe, né, na verdade estava todo mundo empolgado, os astrólogos, enfim, estava todo mundo pirado num novo planeta que estava se aproximando da Terra e seria possível ver esse planeta a olho nu. Só que basicamente deu tudo errado no rolê e as pessoas começaram a se transformar em zumbi à medida que esse planeta se aproximou da Terra. Então a gente vai acompanhar a luta desses sobreviventes em um condomínio onde eles conseguiram se refugiar em São José dos Campos, em São Paulo. E lá no primeiro livro a gente acompanhou toda essa construção do condomínio, como eles iriam, né, se reorganizar socialmente, quem seria o líder, quem seria o quê, fora, claro, sobreviver aos zumbis. E agora no segundo livro a gente teve o desdobramento desse primeiro livro, onde os sobreviventes, como se não bastasse zumbi, como se não bastassem as crises que eles estavam vivendo ali, eles ainda têm que lidar com um grupo de criminosos que conseguiram tomar o quartel do comando do exército. E eles estão basicamente atacando o terror nas pessoas lá dentro. Então, basicamente, os outros humanos que estavam com eles escravizaram, abusaram das mulheres, enfim, tava o terror. E aí os nossos grupos vão se enfrentar. E assim, esse livro ele é maravilhoso, a saga inteira é maravilhosa, não canso de dizer isso. Porque se passa no Brasil, então a gente consegue imaginar os cenários, quando ele fala ali marginal, Dutra, rodovia, sei lá do que, você sabe onde você tá. E outro porque a escrita dele, do autor, é maravilhosa. E o outro ponto é que assim, ele consegue atingir níveis de clímax que quando você vê, você tá devorando o livro e você não consegue parar. Então fica aí uma ótima pedida para quem quiser ler um livro e conhecer um autor brasileiro. E aí, depois de ler essa leitura um pouquinho mais pesada, eu fui para um livro mais tranquilo, mais de boa, mais relax. Vocês vão ver isso bastante. Geralmente quando eu leio um livro muito pesado, eu tô numa onda muito pesada, eu dou aquela paradinha e vou para um livro mais romance, mais de boa, água com açúcar, algo que eu não precise pensar muito. E foi aí que eu li Te Devo Uma, da minha autora preferida, Sophie Kinsella. Aqui em Te Devo Uma a gente vai acompanhar a história da Fixie. Ela tem essa mania de resolver tudo, de não conseguir deixar nada pra lá. Então, quando um estranho, o nosso mocinho, ele pede pra ela cuidar do computador dele ali num café, quando ela tá lá, acidentalmente ela acaba salvando o computador dele, acaba tendo um desastre ali, ela salva o computador dele e ele acaba devendo uma pra ela. A Fixie acha que tudo bem, nunca mais vai precisar e tal, só que quando um ex-namorado do passado retorna pedindo um favor, ela então vai até o nosso mocinho, que é o Sebastian, e pede ali o favor que ele ficou devendo pra ela. E é aí que ela acaba devendo um favor pra ele, então eles ficam nessa troca de favores, e é claro que vai gerar um lindo romance maravilhoso, digno de chiquilite, como a gente tá acostumado. O terceiro livro do ano foi Confissões, da Kanai Minato. Ela é uma autora japonesa e foi muito legal para descobrir um pouquinho mais da cultura de outro país. E, gente, que livro, leiam. Se tem um livro, assim, que eu posso recomendar, além de todos que eu vou recomendar, claro, dessa lista, perfeita, maravilhosa, digna, é esse. Esse é um livro que me deixou sem palavras. Foi tiro, porrada e bomba, seguidos de palpitação e falta de ar, a noroeste com chuvas de tremores e ao sudeste de não tô acreditando no que eu tô lendo. Esse é um livro, ele é um livro um pouco mais pesado, que vai tratar sobre vingança. Aqui a gente tem a história de uma professora, que infelizmente a filha dela faleceu com 4 ou 5 anos, mais ou menos. Mas mais do que isso, essa professora descobre que a filha dela foi assassinada. E mais do que assassinada, ela foi assassinada por um dos alunos dela. Aqui o livro, não quero entrar muito no detalhe, porque eu tenho medo de dar algum spoiler e estragar a surpresa de vocês. Ele é um romance narrado por várias pessoas, então basicamente o primeiro capítulo quem narra é a professora contando o que aconteceu, então a gente vai se situando, entendendo um pouquinho da dor dela e o que ela faz pra se vingar das pessoas que fizeram mal pra filha dela. No outro capítulo a gente tem outro personagem narrando e você vê o desdobramento do que aquela ação,
anterior causou. Enfim, gente, eu assim, não consigo explicar a perfeição desse livro. Leiam Confissões, tirem suas próprias conclusões. E seguindo essa linha de livros um pouco mais pesados, eu li Todo Dia, Mesma Noite, da Daniela Arbex. Esse eu acho que foi definitivamente uma das leituras mais difíceis do ano. Foi muito dolorido ler esse livro, de verdade. Às vezes eu tinha momentos que eu tinha que parar para conseguir respirar. Mas foi uma das leituras mais necessárias e emocionantes que eu fiz esse ano. Para quem não sabe, a Daniela, a autora do livro, ela é repórter e jornalista. E aqui no livro ela vai reconstituir o antes, o durante e o depois da tragédia da Boate Kiss, do incêndio que aconteceu no dia 27 de janeiro de 2013, quando a cidade de Santa Maria perdeu num estralo só 242 vidas. E aí aqui, como eu disse, ela vai contar o antes, então a gente tem todos os jovens se preparando para ir para a festa, se arrumando, então tem as mães que estavam ali palpitando sobre alguma roupa, sobre alguma coisa. A gente tem o durante, que nos transporta até o momento que as pessoas se amontoaram num banheiro, porque elas achavam que a luz era a saída e na verdade era só um banheiro iluminado. E depois a gente acompanha o pós, que basicamente é um ginásio onde os pais vão lá para encontrar os filhos, na verdade, reconhecer os corpos dos filhos, enquanto outros vão para os hospitais tentar saber, ter alguma notícia e tentar encontrar, saber onde os filhos deles estavam. E ela também traz à tona os dias seguintes, então as reportagens, os jornais, os políticos tentando ganhar atenção em cima disso e como os culpados por isso, as pessoas responsáveis que deixaram esse acidente acontecer, essa tragédia acontecer, ficaram impunes. O próximo livro que eu li foi Na Escuridão da Mente. Era um livro que eu tava querendo ler faz tempo, mas eu acabava nunca entrando em promoção. Enfim, ele entrou em promoção, eu comprei e devorei em poucos dias. Ele deu uma perturbada legal na minha cabeça. Fiquei pensando sobre ele várias e várias noites e dias, porque basicamente ele tem um final aberto. Então você fica se pensando, e até hoje se eu parar pra pensar, eu vou bugar aqui, eu não quero não. O livro vai contar a história da Marjorie. Ela tem 14 anos e ela foi diagnosticada com esquizofrenia. E aí, basicamente, depois que os médicos decidem que não tem mais nada o que fazer, o pai dela, ele começa a apelar, então, para a igreja. E eis então que ele conhece um padre que sugere um exorcismo, porque algumas coisas que ela apresenta condizem com uma possessão demoníaca. Quer um lar tranquilo se transforma em um círculo de horrores, porque ao mesmo tempo que o padre chega, o pai, né, da família, ele tá com problemas financeiros, então ele aceita que uma emissora venha e filme tudo o que tá acontecendo para depois vender para um reality onde eles conseguiriam dinheiro com isso. E aí o livro, ele é narrado pela irmã mais nova, né, da Marjorie, que tá com possessão ou com esquizofrenia, ninguém sabe, e ele é contado por ela, na visão dela da infância e do que ela lembra daqueles momentos perturbadores e assustadores no qual ela vivia. E é isso então que chegou a minha próxima leitura. A gente estava em março e veio o aguardado lançamento, o livro mais hypado deste booktuber, que é Verity. Verity é o primeiro livro da Colleen Hoover, onde ela se aventura nesse suspense, nessa trama psicológica, num thriller. E é basicamente um livro que ou você vai amar ou você vai odiar. No livro a gente tem a história da Verity, que ela é uma famosa, isso assim, super bombada escritora de livros, mas ela acaba se envolvendo num terrível acidente, ela fica impossibilitada de continuar escrevendo e basicamente ela está vegetando. Com isso, a outra nossa personagem, né, que vai narrar o livro, é a Lowen, que ela é convidada para escrever um livro com a Verity, terminar uma saga que os fãs, né, estão ansiosos e aguardando para que seja finalizado. E ela super aceita, já que ela tá precisando de dinheiro, enfim, chega num momento super oportuno essa oportunidade para ela. Só que aí ela descobre que a Verity está impossibilitada, ela tá vegetando, então ela vai ter que fazer todo o trabalho sozinha. E aí, para ela conseguir entender a Verity, conseguir escrever como ela, a Lowen, ela acaba descobrindo, sem querer querendo, de uma forma bem estranha, alguns manuscritos da Verity. E esse livro, ele é muito famoso, o livro, digo, Verity, por esses manuscritos que são encontrados. O que a gente descobre com eles perturbou, assim, as pessoas de um nível que não tá escrito. Inclusive, me perturbou muito também. E aí, é nisso que ela descobre algumas coisas horríveis sobre a Verity. E como ela tá passando um tempo, né, na casa da Verity, ela acaba meio que tendo ali um romancezinho, Colleen Hoover, né, com o marido da Verity, meio que gostando dele. E aí ela fica nesse impasse entre contar o que ela tá descobrindo, não contar.
e ela vai se envolvendo em uma rede de mentiras e jogos psicológicos e você fica assim, o que tá rolando aqui? Depois de Vert, eu li Boneca, da Clara Madrigal. Boneca é um livro de conto que vai contar a história da Ari, que ela acorda todos os dias em um cativeiro. Basicamente não falta nada pra ela. Ela tem as roupas, ela tem a diversão, um lápis de cor, ela tem sapatinhos, tudo pra ela se vestir como uma boneca. E ali, a única pessoa com quem a Ari tem contato é o David, que é um homem que na verdade é o seu sequestrador. E aí a Ari, ela vai fazer de tudo pra conseguir escapar, mas basicamente nessas tentativas de fuga e de tudo, ela vai acabar descobrindo os segredos ainda mais obscuros sobre a sua verdadeira identidade. E eu posso te garantir que você não vai esperar o final desse conto. Não vai, não tá escrito. Eu criei várias teorias e no final eu fui levei um tapa na cara, bem grande. A minha próxima leitura foi Tempestade de Guerra, da saga Rainha Vermelha. Esse basicamente foi um dos livros que me levaram à ressaca literária de 2019, mas aí em 2020 eu finalmente respirei fundo e falei, ok, estou preparada para terminar de ler essas 700 páginas, que não são muito, se o livro fosse bom. Aqui a gente tem o aguardado desfecho do último livro da saga da Rainha Vermelha, que finalmente a gente vai saber se tudo acabará bem ou tudo acabará mal, o que acontecerá. E aí que assim, eu não quero falar muito desse livro, porque como ele é o final de uma saga, talvez vocês não tenham lido todos, mas se querem ler, leiam A Rainha Vermelha, vale muito a pena, é um livro maravilhoso. Depois talvez eu abra um espaço no canal só pra falar o quanto eu odiei Tempestade de Guerra. E aí como eu tava assim, ó, livros pesados, livros grandes, livros que me deram ressaca literária em 2019... eu finalmente li um livrinho mais leve, mais tranquilo, que foi Delírios de Consumo na Quinta Avenida, da Beck Bloom. Mais um livro da minha autora preferida, Sophie Kinsella, óbvio. Esse é o segundo livro da saga Shopaholic, que é Os Delírios de Consumo, da Beck Bloom, que teve filme, na verdade o filme é baseado nesses dois livros, no primeiro e no segundo. Eu terminei a leitura do segundo. E aqui a gente tem a Beck Bloom e o seu cartão de crédito, ou melhor, os seus vários cartões de crédito, e ela está nada mais, nada menos do que em Nova York, pronta pra gastar. E já que eu tinha lido um livro um pouquinho mais leve, eu decidi ler Em Defesa de Jacob, porque eu tava assistindo a série, incrível série, maravilhosa, digníssima de prêmios, que não ganhou prêmios, infelizmente, da Apple TV, que tem o maravilhoso Chris Evans, lindo, maravilhoso, delícia, perfeito. Enfim, se recomponha, se recomponha. Basicamente, eu tava assistindo a série, como eu falei, e eles estavam lançando um episódio por semana, eu tava frustrada, porque eu queria saber o que acontecia. E foi aí que eu descobri que a série era baseada em um livro de mesmo nome. E claro que eu devorei o livro para saber o que acontecia. Aqui a gente tem a história do Andy, ele é um procurador-geral, bem sucedido, principalmente na cidadezinha onde ele mora, como advogado, ele é bem respeitado, tem um emprego bom, uma família tranquila. Mas tudo muda quando a cidade onde eles moram, um jovem é assassinado, um jovem de 14 anos. Ele é assassinado perto da escola, e como o Andy, ele é ali o procurador, enfim, a pessoa responsável por isso, é natural que ele assuma o caso, e é isso que ele faz, só que logo começam a surgir evidências de que talvez o filho dele é que tenha sido responsável pela morte desse outro garoto. E é aí que o Andy, ele é afastado do caso, mas ele luta contra tudo, ele acredita fielmente que o filho dele é inocente, mas à medida que o caso avança, começam a surgir outras provas que provam o contrário. E aí o livro, basicamente, mais do que mistério e suspense, a trama policial, ele vai contar também do amor incondicional de um pai que faz tudo pelo seu filho. Inclusive, assistam a série também, já tem todos os capítulos lá disponível na Apple TV, e a série tá incrível também. E aí, basicamente, já que eu tava nessa trama meio de mistério, meio de trama policial, eu li O Colecionador, do John Fowler. Esse é outro livro super hypado pelas pessoas, ele ganhou uma nova versão pela Dark Side Books, mas pra mim foi uma decepção. Aqui a gente tem um livro que todo mundo ama, todo mundo fala super bem, todo mundo é apaixonado, e sim, o livro é tudo isso que falam, só que ele me deixou decepcionada em um ponto que eu já vou explicar qual que é assim que eu começar a narrar a história. O Colecionador vai contar a história do Frederick. Ele é tipo uma pessoa tímida na dele, sabe, aquela pessoa quietinha, tranquila. E aí, eis que um dia ele descobre o grande amor da sua vida e ele decide que ele precisa passar um tempo com ela, ele precisa viver com ela. E aí essa jovem é a Miranda e basicamente ela é sequestrada pelo Frederick, ela é levada até a casa dele, onde ele montou tipo tudo, assim, ele pensou em tudo para que ela pudesse ficar no porão. Ele isolou a acústica, ele comprou inclusive uma casa longe de tudo para que ninguém pudesse ouvir, não tivesse suspeitas, não passassem carros na rua. Ou seja, ele bolou o plano perfeito
pra sequestrar a Miranda e viver com ela. E a Miranda, ela é apaixonada pela vida, então ela vai fazer de tudo para sobreviver e escapar desse maníaco. E é aqui que entra o meu problema com o livro. O livro ele é narrado por esses dois personagens, o Frederick e a Miranda. A primeira parte do livro, ou a maior parte do livro, é narrada pelo Frederick e pela visão dele do que aconteceu. E depois a gente tem a parte da Miranda narrando tudo de novo. E aí que entra o meu problema. Porque a gente já conhece a história, a gente já sabe mais ou menos o que aconteceu pela visão do Frederick. E depois entra a Miranda, só que ela narra tudo, desde o começo. E aí começa a me encher o saco. Porque eu já sei o que aconteceu, entendeu? Então eu não preciso narrar desde o comecinho. Podia ter uns saltos temporais maiores só pra chegar no clímax. Mas não, ele narra tudo, aí você fica cansativo com a leitura. Pelo menos pra mim, esse foi o meu sentimento lendo o livro. E aí, como vocês podem ver, eu estava vindo com leituras muito pesadas de novo. E aí que eu decidi ler As Perfeccionistas, da Sarah Shepard, a mesma autora de Pretty Little Liars. E o livro As Perfeccionistas vai contar a história de 4 meninas que estão sendo acusadas de assassinato. Eu disse que eu tava lendo coisas mais leves, não, mas calma que esse livro, ele é mais tranquilo sim. Aqui a gente vai ter a história dessas garotas, que antes eu falei 4, na verdade são 5, enfim. É muito nome, gente, muito nome. Elas não têm muita ligação uma com as outras, exceto pelo fato de que aconteceu um assassinato na cidade onde elas estudam, e basicamente o assassinato desse jovem que morreu foi do mesmo jeito que elas planejaram hipoteticamente de como seria ideal se aquela pessoa se morresse daquele jeito. Eu vou reformular melhor porque talvez tenha ficado confuso. Elas estavam numa aula e elas pensaram como seria o assassinato ideal da pessoa X, e eis que a pessoa X morre exatamente como elas planejaram. E aí tudo começa a conspirar contra elas, é óbvio, e elas precisam provar que elas não têm nada contra isso, e elas vão começar a investigar. E é claro que o livro tem um final aberto, porque o próximo livro da sequência foram As Garotas Boas, continuação de As Perfeccionistas. E aqui a gente tem um desfecho, e que desfecho, senhoras e senhores! Inclusive tem a série, né, As Perfeccionistas, que assim, se tivesse seguido mais a linha dos livros, teria sido perfeita, porque a série foi cancelada. Mas seria incrível, porque assim, os 2 livros é uma duologia, eles são perfeitos, não tem que tirar nem pôr. Eu li assim numa sacada, porque assim, a escrita da Sarah Shepard é incrível desde Pretty Little Liars. Leiam porque vale muito a pena. É um livro já antiguinho, mas vale ainda a pena ler sim. Eis que chegou o queridinho e odiado livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins, a grande autora de Jogos Vorazes. Esse é um outro livro que foi muito odiado e muito amado. Na verdade, eu acho que ele foi muito mais odiado, mas eu particularmente adorei. E aqui a gente tem a história do Snow, então é uma outra ponta, uma outra visão, mas que assim, acrescenta muito na história. Eu acho que abriu uma brecha pra autora poder escrever quantos livros ela quiser sobre essa saga. Então, como eu disse, aqui a gente tem a história do Snow e a gente vai acompanhar a trajetória dele, principalmente porque aqui ele é muito pobre, não pobre, mas ele passa uma fama que ele não tem, um status que ele não tem mais, e ele quer muito entrar na universidade, e um jeito disso foi acabar sendo tutor de um dos jovens dos Jogos Vorazes. Até então, os tutores não existiam. Basicamente, esse é o primeiro ano que isso vai acontecer. E eles precisam dar ideias de como os jogos poderiam ser mais, entendeu? Porque as pessoas na capital, elas não estão interessadas em assistir aos jogos, elas não querem assistir. O que é muito engraçado de ver, porque quando a gente assiste Jogos Vorazes, as pessoas são viciadas. E aqui nessa época, não, eles não estão nem aí. Eles acham que é bruto demais, que é violência gratuita, e eles não querem. Então, basicamente, esses jovens, né, junto com o Snow, eles precisam dar um jeito das pessoas assistirem aos jogos. E aqui é engraçado, é legal de ver, porque a gente vê como os jogos eram lá no começo. Como era precária a situação, né? Então, em Jogos Vorazes, a gente tem os tributos em hotéis luxuosos e tudo mais. E aqui a gente tem eles num zoológico, sendo macaco de circo para as pessoas que passam. O outro livro que eu li esse ano foi The Lying Game, O Jogo da Mentira, também da Sarah Shepard, autora de Pretty Little Liars, ou As Perfeccionistas, como eu acabei de falar. Esse acho que foi o segundo livro, assim, de saga que ela lançou. Teve até uma série que foi cancelada, eu amava, mas foi cancelada. Tudo bem, passou. Aqui a gente tem a história de 2 irmãs gêmeas, a Emma e a Sutton. Elas não se conhecem, mas basicamente a vida delas vão se cruzar de um jeito super inesperado. A narração, ela é feita pela Sutton, que ela narra o livro contando: eu estou
morta. Alguém me matou. Doideira, não? E aí, basicamente, a Emma, ela recebe ligações, ela acaba vendo um vídeo da Sutton e fala, caraca, essa menina é igual a mim, né? Será que minha gêmea? Ela vai até a cidade onde a Sutton mora e no meio disso ela acaba se envolvendo em uma rede de mentiras e a pessoa, teoricamente, matou a Sutton, obriga a Emma a se passar por ela. Então ela vai ter que meio que viver ali na vida da irmã e como ela tá com alguns problemas e tudo, pode acabar a culpa da morte da irmã caindo sobre ela. Basicamente é isso. Meio confuso, mas é isso. A minha próxima leitura foi um livro maravilhoso, super delicinha, que é Teto para Dois. Então aqui a gente tem a história da Tiffy, que ela acabou passando por um relacionamento muito traumático, bem abusivo, e aí ela decide sair do apartamento do ex e alugar um próprio apartamento. E como o dinheiro não tá lá, muitas essas coisas, ela acha um anúncio de uma pessoa que tá dividindo o apartamento, só que tem algumas regras. Por exemplo, ela pode usar tudo que ela quiser, ela pode fazer tudo que ela quiser, só que ela precisa deixar o apartamento de tal horário a tal horário e ela pode ficar com o apartamento durante a noite de tal horário a tal horário. E é o apartamento do Leon, e aí ele tem uma namorada, e basicamente quem cuida de todos esses trâmites é a namorada, um pouquinho ciumenta ali. Mas então eles acabam dividindo esse apartamento e morando juntos, como eu falei, dormindo na mesma cama, ela num espaço, ele no outro, mas sem se conhecerem, já que ela trabalha durante o dia e o Leon trabalha durante a madrugada, então eles não se encontram no apartamento. E aí, sem nunca se conhecerem, muito provavelmente sem saberem se vão se conhecer no futuro, eles fecham um acordo durante 6 meses pra ela morar lá. E eles acabam trocando ali algumas dúvidas e curiosidades do dia a dia através de post-it. E através desse post-it que a gente vai conhecer mais sobre o relacionamento deles. O próximo livro que eu li foi a sequência da Caixa de Pássaros, que é Mallory. Aqui a gente tem a continuação da Caixa de Pássaros, onde a Mallory conseguiu fugir com as crianças. E aí, 12 anos depois, ela tá nessa continuação, né? Então ainda sobre a visão da Mallory, sobre como tá o mundo. Então basicamente nada mudou, as criaturas ainda existem, eles ainda têm que usar vendas pra saírem por aí. E aí a nossa trama começa quando a Mallory, ela acaba descobrindo que alguma pessoa do passado dela tá viva e aí ela decide embarcar nessa jornada com os filhos pra tentar encontrar essa pessoa. E aí, nessa aventura, ela acaba descobrindo também que não tão distante da onde ela tá com os filhos, algumas pessoas dizem ter capturado uma criatura e dizem que conseguiram ver essa criatura. O próximo livro foi Uma Curva no Tempo, da Dani Atkin. Aqui a gente vai acompanhar a vida da Rachel, que depois de um acidente que ela sofre, a vida dela desmorona, assim, de cabeça pra baixo. E ela vive com um luto, com uma perda terrível que ela teve. Após um outro acidente que ela sofre, ela acorda num mundo paralelo, onde tudo tá perfeito. E aí ela acorda nessa vida, né, como se tivessem passado 5 anos pra frente, então ela tá com um novo noivo perfeito, ela tem a vida perfeita, o trabalho perfeito, mas basicamente ela sente que alguma coisa não tá muito certa, tem alguma coisa faltando nessa nova vida dela. Esse foi um livro bem bonito, o final eu comecei a desconfiar ali do que poderia estar acontecendo, e na verdade no final as minhas suspeitas foram concretizadas, mas é uma leitura linda, eu chorei, mas enfim, é lindo, vale a pena a leitura. Foi então que eu voltei para os meus livros mais tensos e li A Paciente Misteriosa. Esse era um livro que eu queria ler também há muito tempo, e aí eu aproveitei que ele entrou em promoção e garanti o meu. Aqui a gente vai acompanhar a história da Alice. Ela basicamente escreve tudo em um diário, até que num fatídico dia ela é acusada de matar o seu marido. E desde então ela nunca mais falou, ela foi internada numa clínica psiquiátrica, e já fazem alguns anos, e enfim, como eu falei, ela nunca mais disse uma palavra, e eis então que entra um novo psiquiatra, e ele acha que ele pode acabar ajudando a Alice através de alguns métodos, de algumas informações que ele talvez consiga. Na verdade, no livro eu tava mais ansiosa do que o livro me entregou, mas foi uma leitura legal, vale a pena. E aí a minha penúltima leitura do ano foi A Profecia, sim, o livro A Profecia 666. Já vou dizer que foi um livro difícil de ler, não porque ele é tenso e tudo, na verdade me prometeu vários sustos, vários medos e entregou um monte de nada. Poucas cenas realmente me fizeram ficar ali ansiosas e tensas com o que poderia acontecer. Dá pra contar no dedo, eu acho que foram 2. Mas basicamente a profecia vai contar a história de uma família que acaba adotando uma criança e ele é o filho do demônio. E conforme a criança cresce, várias coisas começam a acontecer em volta, que começa a despertar a curiosidade dos pais das crianças. Na verdade, eles começam a ficar assustados com tudo que tá acontecendo. E a minha última leitura do ano, que na verdade eu não queria que fosse a última, mas aí eu acabei
me desconectando um pouquinho da leitura, mas foi a última. É Como Sobreviver à Realeza. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre esse livro delicioso, chuchuzinho. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês acompanharem. E aqui a gente vai acompanhar a história da Daisy, que ela é uma garota normal, ela tem uma vida normal, tudo dela é normal, paz e amor, exceto que a sua irmã está noiva do príncipe da Escócia. E aí eu não vou falar muito do livro, se vocês quiserem ver, clica aqui nos cards, que aí tem a sinopse e resenha completa, o que eu achei, tem crítica com sem spoiler, enfim. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu joinha, porque ajuda muito. Me conta aqui se você já leu algum livro esse ano, vamos comentar um pouquinho sobre os livros. Um beijão e até a próxima!